Após a formação do filtrado na cápsula de Bowman, o líquido é destinado a uma rede de tubos, onde todas as substâncias que são necessárias para a sobrevivência do organismo precisam ser recuperadas e devolvidas para o sangue, e tudo aquilo que é indesejado é excretado através da urina. Na aula anterior, estudamos a estrutura da barreira de filtração e o processo de filtração glomerular. Nessa segunda aula de fisiologia renal, vamos estudar os processos de reabsorção, secreção e excreção tubular. No momento em que o ultrafiltrado se forma na cápsula de Bowman, a concentração de substâncias é muito semelhante à concentração do plasma sanguíneo. Ali tem glicose, aminoácidos, eletrólitos como cloreto de sódio ou potássio bicarbonato, dentre outras substâncias, além de grande quantidade de água. Sem o processo de reabsorção tubular, tudo isso seria perdido intensamente, e o prejuízo nas funções fisiológicas seria fatal. De forma resumida, o néfron é formado pelo glomérulo e a cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. O túbulo contorcido distal vai desembocar no ducto coletor. De acordo com a função do segmento, as células possuem diferentes características morfológicas. No túbulo contorcido proximal é onde acontece a maior parte da reabsorção de água e solutos. Então, as células dessa região possuem na sua superfície apical, e aquela parte que fica voltada para o lúmen, inúmeras projeções citoplasmáticas, que chamamos de borda em escova. No espaço basolateral, que é a parte que fica voltada para o capilar, existem diversas invaginações, que servem para aumentar a superfície para o transporte de moléculas para o capilar. Nessa região, as células também são ricas em mitocôndrias, para fornecer a energia necessária. Na alça de Henle, as porções mais finas possuem o epitélio mais baixo, com poucas mitocôndrias. A parte espessa da alça de Henle e o túbulo contorcido distal possuem o epitélio mais alto, com muitas mitocôndrias no interior e invaginações na superfície basolateral. No ducto coletor, encontramos as células principais e as células intercaladas. As células principais também possuem invaginações, e elas possuem a capacidade de responder a hormônios, como por exemplo a aldosterona e o ADH, para aumentar a reabsorção de água e cloreto de sódio nesse segmento. O processo de reabsorção por essas células acontece de algumas maneiras. Unindo uma célula na outra, existe a zônula de oclusão. As substâncias reabsorvidas podem passar pela zônula de oclusão, e aí dizemos que a via paracelular, ou as substâncias vão passar pela superfície apical. Isso depende do tipo de substância. Na membrana apical das células, existem diversas proteínas transportadoras, que cuidam da reabsorção das moléculas para o interior das células e também para os capilares. O sódio é essencial para o transporte de várias moléculas. Quando o sódio está passando ali no líquido tubular, a concentração dele é alta, então ele começa a entrar nas células do túbulo contorcido proximal por difusão. Na membrana basolateral, a bomba de sódio e potássio começa a retirar ele da célula e jogar para o interstício, e depois ele entra nos capilares peritubulares. O sódio é importante porque ele cria um gradiente eletroquímico que favorece a absorção de outras substâncias. Por exemplo, o espaço peritubular fica positivo por conta do sódio, e isso acaba atraindo cloreto, que é uma molécula negativa, e ele vai passar pela via paracelular. A glicose e os aminoácidos são transportados juntamente com o sódio. O mesmo acontece com outras substâncias. A água, por sua vez, é atraída por esse gradiente criado e reabsorvida consequentemente. Se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos de fisiologia e outras matérias, seja membro aqui do canal, porque além de vídeos exclusivos, você ainda ganha de bônus apostilas bem ilustradas e um conteúdo bem resumido para você gabaritar as suas provas de fisiologia. Só para relembrar, a principal força que favorece a filtração glomerular é a pressão hidrostática dos capilares. Conforme o líquido dos capilares vai sendo perdido para o espaço de Bowman, a pressão hidrostática dos capilares vai diminuindo, mas as proteínas de alto peso molecular, como a albumina, ficam retidas na luz do capilar, de forma que a pressão oncótica começa a ficar mais alta. Quando o sangue chega na arteríola eferente e depois corre pelos capilares peritubulares, a pressão oncótica é elevada e favorece que a água seja puxada por osmose para dentro dos capilares peritubulares. Cerca de 65% da água, do sódio e do potássio são reabsorvidos no túbulo contorcido proximal. 100% da glicose e dos aminoácidos são reabsorvidos. O cloreto é reabsorvido em cerca de 50% e o bicarbonato varia de 60% a 85%. Algumas substâncias que não foram filtradas no glomérulo podem ser secretadas diretamente no túbulo contorcido proximal.
Não confunda o processo de excreção com a secreção. A excreção é quando a substância é eliminada pela urina. A secreção é quando o túbulo retira a substância do capilar e joga diretamente na luz tubular, para que depois ela possa ser excretada. Por exemplo, muitos fármacos e substâncias endógenas ficam ligadas a proteínas plasmáticas, então, quando chegam no glomérulo, elas não são filtradas. Ao passarem pelos capilares peritubulares, as células epiteliais do túbulo proximal conseguem absorver as moléculas do sangue a partir da membrana basolateral e secretá-las diretamente no lúmen tubular pela membrana apical. Isso acontece com os ácidos biliares, com a creatinina, as prostaglandinas, a adrenalina e medicamentos como as penicilinas e os diuréticos. Então, como a gente pode ver, o túbulo contorcido proximal é especializado em reabsorver uma grande quantidade de substâncias. Depois desse segmento, o epitélio passa por uma mudança abrupta, se tornando o ramo descendente da alça de Henle, que é mais delgado. A alça de Henle é responsável pela reabsorção de água e cloreto de sódio, mas vai ter uma aula específica só para falar dela, então não vou entrar nos mínimos detalhes. O ramo ascendente altera o seu epitélio novamente e forma uma parte mais espessa, e essa parte é contínua com o túbulo contorcido distal. Tanto o ramo espesso ascendente da alça quanto o túbulo contorcido distal reabsorvem ativamente o cloreto de sódio, o potássio, o cálcio e o magnésio. Além disso, esses segmentos são totalmente impermeáveis à água, independentemente do estado de hidratação do animal. O túbulo contorcido distal de diversos néfrons se unem no segmento conector e desembocam no ducto coletor. O ducto coletor atravessa o córtex e a medula para desembocar nas papilas renais. Nesse segmento, ocorre a reabsorção de cloreto de sódio e o potássio pode ser reabsorvido ou excretado, e esse segmento responde também à ação de hormônios. O transporte de solutos pode ser controlado pelos próprios rins ou por sinais sistêmicos. No túbulo proximal, diversos solutos são reabsorvidos independentemente do estado fisiológico do animal, mas alguns hormônios podem atuar para alterar a reabsorção. Na porção distal e nos ductos coletores, a urina vai ser reajustada de acordo com o estado fisiológico do animal. Se o animal está desidratado, a reabsorção de água vai aumentar e produzir uma urina mais concentrada. Isso é determinado nessas porções finais. Temos diversos hormônios controlando a reabsorção de água e solutos, como a angiotensina 2, a aldosterona, o ADH, a vitamina D, o paratormônio e a calcitonina. A angiotensina 2 atua diretamente no túbulo contorcido proximal, ramo espesso da alça de Henle, túbulo contorcido distal e ductos coletores. E nesses locais, ela vai aumentar a reabsorção de sódio. As células dessas regiões possuem receptores para angiotensina 2. A aldosterona atua diretamente no segmento conector e células principais dos ductos coletores. A ação dela é aumentar a reabsorção de cloreto de sódio e automaticamente aumenta a reabsorção de água. E ela também vai aumentar a excreção de potássio. Esses dois hormônios são estimulados pela diminuição da pressão arterial, e o efeito é a elevação da mesma. Outro hormônio que atua no segmento conector e os ductos coletores é o hormônio antidiurético, o ADH. Ele age nas células epiteliais desses segmentos, aumentando a reabsorção de água. Ele é secretado em resposta à desidratação, hipovolemia e baixa pressão arterial. Em qualquer situação que o animal necessite de conservar água, ele vai ser secretado. A taxa de reabsorção de cálcio e fósforo é regulada por diversos fatores. O paratormônio é secretado em resposta à hipocalcemia e age lá nos túbulos proximais para diminuir a reabsorção de fósforo, aumentando a sua excreção. Por outro lado, ele estimula a reabsorção de cálcio no ramo espesso da alça de Henle, túbulo contorcido distal e segmento conector. O paratormônio também tem outra ação, que é estimular a conversão da vitamina D na sua forma ativa. A vitamina D aumenta a reabsorção de cálcio no túbulo contorcido distal e no segmento conector. Outro hormônio que atua no metabolismo do cálcio é a calcitonina. Ela é secretada em resposta à hipercalcemia e age no ramo espesso da alça de Henle e no túbulo contorcido distal para diminuir a reabsorção de cálcio e de fósforo, aumentando a excreção desses elementos. Essa aula vai ficar por aqui. Até a próxima. Valeu!